Olá, pessoal. Sou o professor Márcio Tadeu de Almeida e já trabalho já há alguns anos na área de análise de vibrações de uma maneira geral e manutenção preditiva. E vou trabalhar aqui juntamente com o professor Fabiano neste curso de análise de vibrações em bombas centrífugas. Nessa primeira aula, nesse começo do curso, eu vou falar alguma coisa sobre o eixo da bomba. Embora esse curso não seja um curso de projetos de elementos de máquinas, ele trata da análise de vibração, mas o eixo ele é importantíssimo, porque quando ele está mal projetado, vamos dizer assim, a bomba pode vibrar por problemas de projeto da máquina. Então nós vamos mostrar alguma coisa com relação à rotação crítica do eixo, que é importante, né, com relação à ressonância do eixo. E dessa maneira vocês vão ver que essa aula é importante também. Aí na figuras temos uma bomba, né, comum aí, de uma maneira geral, onde a gente tem aqui nessa região aqui o rotor, né, que trabalha com seu peso rodando, então o rotor pode excitar o eixo para desbalanceamento, é, provocado, por exemplo, por uma cavitação da bomba por muito tempo, né, ele arranca o material do rotor e aí gera uma força centrífuga que faz o eixo vibrar, e isso a gente até faz o diagnóstico muito bem pela análise de vibração. Mas se o eixo estiver projetado mal, vamos dizer assim, só com a rotação do eixo numa condição de trabalho, a máquina já pode vibrar independente de estar desbalanceado ou não. Então, por isso a importância da gente ter uma ideia, pelo menos, porque o fabricante ele vai calcular essa velocidade crítica. Mas a gente tem que ter uma noção para conferir alguma coisa que não está dando certo, a pessoa está no campo, aquela bomba está com problema. Então, às vezes, faz umas contas lá, de acordo com algumas coisas, umas fórmulas aqui que eu vou mostrar para vocês, e isso vai ajudar no diagnóstico da vibração alta da máquina. Então, é lógico que quando o eixo vibra com nível de vibração muito alto, ele vai vibrar e vai transmitir para os mancais, né? Eu digo sempre que o eixo é praticamente a alma da bomba. Por quê? Porque o torque do motor que é transmitido lá para a bomba, né? Ele transmite esse torque, vai gerar uma tensão de cisalhamento que vai forçar o eixo. Além disso, temos os pesos, o peso do rotor, o próprio peso do eixo, que vai dar uma flexão. Essa fricção também vai dar carga lá em cima do mancal. Então o mancal ele suporta tudo que acontece no rotor. Depois vem os problemas, desalinhamento, desbalanceamento, cavitação, circulação, que outros parâmetros que vão fazer a máquina vibrar, que vão em cima do eixo, né? Vai submeter o eixo a um esforço dinâmico maior e isso é transmitido lá para os rolamentos. Por isso que os mancais são os pontos de medida da análise de vibração, porque lá eu tenho toda a carga dinâmica refletida em cima do rolamento. E isso, então, com o analisador de vibração e determinando a frequência da vibração, a gente consegue fazer um diagnóstico do problema. Tá? Então, aqui eu mostrei uma foto de um eixo fraturado aqui, que pode estar com vibração muito alta, e por fadiga, né, tanto de flexão como de torção, ele vai indo e estourou, né? Cisalhou aqui. Então, isso são devido a essas forças centrífugas que causam essas vibrações na bomba. Eu coloquei aqui uma figura que eu fiz à mão, na apostila tem outras figuras, mas aqui eu fiz de uma maneira mais didática. Então, vamos supor uma bomba que eu tenho aqui um mancal de rolamento, né, do lado esquerdo, um mancal de rolamento do lado direito, e esse F aqui está representando a posição do rotor da bomba. Então esse F aqui, depois nós vamos ver nos cálculos que eu vou fazer para frente para vocês, vai representar o peso do rotor. Então se eu colocar o peso do rotor numa viga, né, representada aqui pelo eixo, eu tenho uma determinada flecha. Quando eu estou trabalhando no sistema linear, né, onde não há uma deformação plástica no eixo, se eu dobrar a força, dobra a flecha. Então a flecha ela é diretamente proporcional à força. E a constante de proporcionalidade que está nessa equação aqui em cima, pessoal, aqui em cima, essa constante de proporcionalidade aqui, chamada de constante de mola. Nós vamos chamar de um termo técnico melhor, que é chamado de rigidez do eixo.
Então a força é igual à rigidez do eixo, também chamada de constante de mola, né? Vezes a flecha. Então isso mostra uma relação direta entre a flecha do eixo e a força. Se eu dividir então a força pela flecha, passar dividindo aqui, eu tenho então essa constante. Ou seja, aqui não dá para ver aquilo que eu falei para vocês. Quando eu dobro a força, para manter o mesmo K, a flecha tem que ficar 2F, não é isso? Então, ela fica uma proporção direta. E essa constante de mola, nós vamos ver que vai depender do quê? Do material do eixo, do vão, né? Quanto maior o vão, ele fica mais flexível, do diâmetro do eixo, que vai dar a dificuldade da flexão, né? Onde entra aí o momento de inércia do eixo. E até aqui essa figurinha que está aqui, mas antes vou mostrar aqui. Geralmente a gente tem nos manuais técnicos, manuais aí de Protec ou outros manuais aí de curso de resistência dos materiais, a gente já tem pronto uns casos mais simples, né? Que é o caso, por exemplo, de uma viga biapoiada, onde eu tenho aqui uma distância até a força A do lado esquerdo e aqui um B do lado direito. E o L, o vão entre os bancais, tá certo? Então, isso vai ocasionar o quê? Uma flecha. Então, tirando de uma tabela lá, essa flecha, no caso do eixo biapoiado, é dado por essa equação que está aqui, ó, que é a força que está aplicada lá, que no caso seria o peso, A ao quadrado, que é o A é a distância do lado de cá, e B ao quadrado, que é a distância do lado de lá, dividido por 3 vezes E. Quem que é o E? O E é o módulo de elasticidade do material, do eixo, né? No caso, se for o aço, se for um eixo de alumínio, vai ser outro valor, mas geralmente se eu tiver um aço inox, um aço carbono simples, o módulo de elasticidade do aço ele varia muito pouco, né? Então já tem um valor já de prática que a gente usa, depois eu vou mostrar para vocês. Depois aqui embaixo eu tenho o L, que é o vão, então você veja que se eu aumentar o L, né? Se eu aumentar o L ali embaixo, o que acontece? Se eu aumentar o L, a fração cai, né? Então nós temos aí o efeito direto do vão em cima da flecha que está aqui. Então vai entrar aqui embaixo o I, que é o momento de inércia do eixo, tá certo? Esse momento de inércia do eixo, ele vale, tá aqui meio apagadinho aqui, mas na apostila tem, é πd4 sobre 64. Então veja que uma pequena variação do diâmetro do eixo, como ele é elevado à quarta, o momento de inércia é afetado relativamente com um valor maior, porque você tem o diâmetro à quarta. Esse eixo ele é redondo, então isso mostra a dificuldade que ele tem de fletir. Se o diâmetro vai diminuindo, ele vai ficar mais flexível. Se o diâmetro aumenta, ele também vai ficar, no caso, mais rígido, mais duro. Correto? Então, pegando essa equação que está aqui, que eu passei para cá, vamos pegar aqui Aqui, ó, essa F que está aqui, é a mesma equação que está lá em cima. Então, aqui está mostrando, né, que a flecha depende da distância do material, do momento de inércia e do vão. Agora, o que é a constante de mola do eixo? O constante de mola do eixo, segundo está mostrado aqui em cima, é a força dividido pela flecha. Então, nessa equação aqui, eu tenho a força aqui, correto? Tenho a força aqui, e tenho a flecha aqui. Então, se eu dividir F grande, que é força, por F, eu tenho essa equação que está aqui. Então, essa equação está representando para mim agora a constante de mola do eixo. Então, essa constante de mola do eixo, veja que ela depende totalmente do projeto. É o material, que é o módulo de elasticidade do eixo, o momento de inércia do eixo, que vale πd4 sobre 64, onde o D é o diâmetro do eixo, que é um elemento de projeto, L é o vão que foi projetado para colocar os dois mancais em função do tamanho da bomba, da potência da bomba. E A e B são as distâncias laterais da esquerda à direita onde eu tenho a carga, né? No caso aqui da figura, o A e o B. Então, com isso eu tenho a chamada constante de mola, ou vamos chamar de rigidez do eixo da bomba. Tá? Todo mundo entendeu aí? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o eixo para rodar para ver o que acontece, né, numa condição de um desbalanceamento ou de uma excentricidade do rotor. Tá bom? Aqui nessas figuras, aqui eu dividi em 3 figuras para a gente entender bem, né, o processo. O que eu fiz nessa primeira figura que está aqui, pessoal?
Vou colocar aqui uma ponteirinha aqui. Nessa primeira figura que está aqui, eu desenhei aqui o eixo em perspectiva exageradamente, ele rodando, tá vendo que ele está rodando aqui com a rotação ômega, né? O rotor está girando com ele, está rodando aqui. E aqui eu tenho os dois mancais. Como esse rotor ele vai ter um desbalanceamento ou uma força centrífuga que eu vou explicar daqui a pouco, ele vai puxar, tá? Vai puxar o eixo para cá. Então o eixo rodando, ele vai ter uma flecha dinâmica. Não é aquela flecha estática, mas é uma flecha dinâmica. Quanto maior essa flecha dinâmica que ele tem rodando, mais ele vai forçar o mancal, maior a força no mancal. Então a vibração aumenta se essa flecha aumentar. Correto? Então, esse é o ponto de vista que nós vamos analisar aqui. Para entender bem isso aqui, eu peguei uma parte aqui desse desenho e desenhei para cá. Então aqui, ó, tá a linha de centro entre os dois mancais, o outro mancal está para lá. Aqui, quanto que o eixo defletiu. Agora vamos entender bem esse desenho aqui do rotor. Tá vendo que aqui nessa bolinha aqui onde eu coloquei o laser, essa bolinha aqui está representando o furo do eixo. Esse furo do eixo, ele está centrado na circunferência do rotor, do ciclo do rotor. Então significa o quê? Que geometricamente o eixo está montado corretamente no centro, né, do círculo que está aí. Mas por algum motivo de fundição, né, ou algum desbalanceamento residual, o centro de massa do eixo, né, o centro de massa do eixo, ele está deslocado desse centro aqui. Então tem aqui a massa do eixo deslocada em função de esse lado, por exemplo, que está mais pesado do que esse lado, em função lá das pás, alguma coisa que tem lá de projeto. Eu chamei então esse deslocamento aqui da massa de E. Então quando o eixo rodar, né, com ômega radianos por segundo, ou com 1800 RPM, que seja aí, ele está rodando, esse ponto pesado que está aqui, ele vai gerar uma força. Essa força chamada de força centrífuga, essa força centrífuga, a gente aprende lá na física, né? Essa força centrífuga, ela é igual a massa que está rodando, vezes a aceleração angular, que é ômega ao quadrado, que é a rotação em radianos por segundo ao quadrado, vezes o raio, que é a distância que vai do centro de rotação, tá? Do centro de rotação até o ponto pesado. Então observe que o ponto pesado ele está aqui, ó, nesse ponto aqui. Vamos voltar aqui de novo o laser aqui, ó. Aqui é o centro geométrico do eixo e o centro de massa está aqui, a distância aí. Então a massa que está rodando, ela está aqui, onde eu estou apontando o laser aqui. Ela está puxando esse eixo para fora aqui. Veja que eu escrevi aqui, ó. Força centrífuga igual a massa, que é a massa do rotor, tá? Que está deslocada. Rotação ao quadrado, vezes o raio. Que raio que é esse? É a distância que vai do centro de rotação, que é esse eixo azul que está aqui, que é então o Y, que é a flecha do eixo, mais essa distância que está aqui, que é o E. Então eu tenho o quê? Que o raio vai ser o Y mais E, igual está aqui nessa equação aqui. Então o raio vai ser Y mais E, e aqui a massa do rotor. Correto? Então está aí a força que vai puxar o eixo para que ele tenha uma flecha dinâmica, que é um Y, que vai rodar conforme essa força está puxando aí. Nessa figura de baixo, eu fiz uma sintetização daquela figura lá, uma simplificação. O que eu estou mostrando aqui? Como se fosse a massa do rotor, que está puxando aqui, né, que é essa que está aqui em cima, que é igual a massa do rotor, rotação ao quadrado, y, que é a flecha do eixo, mais o E, que é o defeito que está aqui, né, o defeito que deslocou a massa. E o que o eixo está fazendo? O eixo está segurando o rotor para ele não ir embora, né? Então ele trabalha como sendo uma mola. Então eu fiz aqui representando o eixo como sendo uma mola que tem a constante de mola do eixo que nós aprendemos lá. Então esse caso que nós estamos vendo aqui do rotor, ele é representado como se fosse uma mola com uma massa puxando pela força centrífuga e essa mola rodando. Por que essa mola roda? Porque é o eixo que está rodando, então é como se a mola rodasse. Então para essa massa não ir embora, né, não escapar,
o próprio eixo vai segurar, vai ter uma reação contrária à força centrífuga, que é exatamente uma força de mola. Como é que a gente calcula a força de mola? A força de mola vai ser o K, né? Vamos pegar aqui, é o K de mola, que é o K do eixo, vezes a flecha do eixo. Qual é a flecha do eixo? A flecha do eixo é Y. Então, K vezes Y, que está aqui, tá vendo aqui, ó? K vezes Y é a força que a mola faz para segurar a massa. E a massa quer sair com a força centrífuga, que é uma força dinâmica que está ligada com a rotação ao quadrado, né? Então veja que um desbalanceamento está ligado com a rotação ao quadrado. Se você dobrar a rotação, a força de desbalanceamento vai ficar 4 vezes maior. Então agora eu tenho o quê? Um equilíbrio dinâmico pela lei de Newton, que é dentro dessa figurinha que está aqui. Nós vamos mostrar no próximo slide aí. A força de mola segura a força centrífuga para ter um equilíbrio. Só que esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, por quê? Porque o sistema está rodando. Correto? Então por isso que chama de equilíbrio dinâmico. Então vamos fazer esse equilíbrio, ver uma continha simples, que nós vamos chegar na chamada ressonância do eixo. Então vamos lá. Então primeiro vamos mostrar aqui umas contas, né? Vamos chegar numa coisa simples, mas eu fiz passo a passo para vocês entenderem bem. Então está aqui, ó, a força de mola igualada com a força centrífuga. Quem que é a força centrífuga? É a massa do rotor, rotação ao quadrado, vezes o R. Quem que é o R? É o Y mais o E, aquela excentricidade que está lá. Tá? Então aqui está a lei de Newton. A mola segurando a força dinâmica, que é a massa vezes a aceleração. Né? Então aquela equação lá, a segunda lei de Newton, que é a reação das forças, é igual a massa vezes a aceleração. Então agora o que eu fiz aqui? Deixei aqui o K vezes Y e vou trabalhar desse lado aqui. Então veja bem, eu tenho aqui Y mais E. Então eu multipliquei aqui o MR ômega ao quadrado vezes Y, coloquei aqui. Mais MR ômega ao quadrado vezes Z e coloquei aqui. A mesma coisa. Agora nós vamos fazer aqui né, uma passagem aqui matemática. Olha, eu tenho y do lado direito da equação e tenho y do lado esquerdo. E eu quero achar esse y. Eu quero ver do que vai depender a flecha dinâmica no eixo. Então o que eu fiz? Eu passei esse termo para o lado de lá. Quando eu passar esse termo para o lado de lá, ele vai ficar negativo. E coloquei o y em evidência. Então lá eu tenho y vezes KE, seria esse termo que está aqui. E menos, né, y vezes mr ômega ao quadrado é esse termo que foi para dentro. Olha, agora eu posso tirar o y. Quanto que vai ser essa flecha dinâmica? Vai ser a massa do rotor, que está do lado de lá, rotação ao quadrado vezes z, dividido por isso aqui. Tá? Então isso aqui vem para baixo, desce aqui, conforme está mostrado aqui embaixo. Então essa é a equação do y. Mas nessa forma ainda, ela não está preparada para o pulo do gato que nós vamos mostrar agora desse conceito de ressonância. Observe o seguinte, se eu pegar a massa do rotor, eu posso pegar uma fração e dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Porque ele cancela, então não vai alterar a fração. Então eu vou pegar a massa do rotor, vou dividir o numerador da fração pela massa do rotor. Quando eu dividir o numerador pela massa do rotor, essa massa do rotor que está aqui vai cancelar com a que eu estou dividindo. Então vai ficar só ômega ao quadrado vezes E que está aqui. Agora eu tenho que dividir embaixo também para não alterar a fração. Então eu tenho que dividir aqui e tenho que dividir aqui. Então a hora que eu dividir aqui vai ficar o quê? Vai ficar a constante de mola do eixo dividido pela massa do rotor, que está aqui, ó. E quando eu dividir do lado de cá, a massa do rotor aqui cancela com aquela que eu estou dividindo, só fica a rotação ao quadrado. Então essa expressão que está aqui já é uma expressão melhor para a gente entender. Por quê? A frequência natural de um sistema massa-mola, a frequência natural de um sistema massa-mola, é a raiz quadrada, vamos escrever aqui, ó. A frequência natural de um sistema massa-mola é a raiz quadrada da constante da mola dividido pela massa que está nessa mola, que no caso é a massa do rotor.
Olha, então, se eu elevar isso aqui ao quadrado, né, elevar ômega ao quadrado, ômega n ao quadrado, ômega n ao quadrado é a constante de mola, que no nosso caso é o eixo, dividido pela massa do rotor. Então, quando eu fiz essa divisão, apareceu aqui embaixo, olha. Tá vendo? Por isso que foi feito essa divisão aí. Apareceu aqui a constante de mola dividido pela massa do rotor, que é exatamente o quem? A frequência natural do sistema massa-mola. Então eu vou trocar essa fração pelo ômega n ao quadrado, conforme está aqui embaixo. Observe então que essa flecha ela tem um fator de sensibilidade muito grande, que é esse denominador aqui, ó. Tá vendo? Esse denominador, ele está mostrando aqui embaixo que a frequência natural ao quadrado menos a rotação ao quadrado. Né? Então, esse denominador, se ele ficar muito pequeno, a flecha fica grande. Então, se a rotação de trabalho, que é o ômega, que é a rotação da máquina, ficar próximo da frequência natural do eixo, a flecha fica grande. E aí nós vamos ter, então, a chamada ressonância. Tá? Então, vamos ver agora no próximo slide aonde que eu quero chegar para vocês entenderem bem porque a importância dessa rotação crítica do sistema. Então, naquela condição que está aqui, ó, eu coloquei de novo aqui a equação nesse cantinho aqui, ó. Observe que se a rotação do eixo ficar igual à frequência natural, o denominador que está aqui embaixo, ó, se eles ficarem iguais, esse denominador que está aqui, ele tende para... ele fica igual a zero. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a rotação que ele está trabalhando, vezes a excentricidade, que é uma coisa que existe lá no rotor, dividido por um número muito pequeno. Vamos supor que esse número aí não fosse zero, ele fosse 0,01. Então, 1 sobre 0,01 vai 100 lá para cima. Então, o numerador vai ser multiplicado por 100. Então, a flecha vai ficar 100 vezes maior. Se ômega n ao quadrado menos a rotação ao quadrado ficar, por exemplo, 0,001, 1 sobre 0,001 é 1000. Então, vai aparecer 1000 aqui em cima. Então, a flecha vai ficar 1000 vezes maior. Olha, se a flecha vai ficando muito grande, o que vai acontecer? O eixo vai empenar, né? Vai quebrar. Então, isso é mais ou menos onde que a gente vai chegar na ressonância. Então, a ressonância ocorre-se matematicamente da seguinte maneira. Se a rotação de trabalho coincidir com a frequência natural do eixo, o denominador é zero. E um número dividido por zero tende para o infinito. Correto? Então, por isso o pessoal fala quando a máquina está ressonando, a vibração vai para o infinito. Isso é uma teoria, porque na realidade, nesse modelo matemático que eu estou explicando para você aí, nós desprezamos o quê? O amortecimento do material do eixo, desprezamos o amortecimento da água que está lá na bomba, movimento. Então, na realidade, ele não vai para infinito, ele vai para um valor grande. E tem outros fatores que eu vou mostrar depois no slide seguinte, que faz com que isso aí não vá para o infinito. Então, eu fiz uma figura aqui, um gráfico que é mais fácil da gente entender, onde eu coloquei aqui o Y e coloquei aqui a rotação da máquina, a rotação da bomba. Se a bomba está parada, a rotação é zero, o que acontece? Aqui em cima a rotação fica zero, aqui fica zero. Então dá y igual a zero, ou seja, eu não tenho a flecha. Eu tenho lá a flecha estática, mas aquela flecha da rotação, que é provocada pela força centrífuga, eu não tenho. Conforme eu vou aumentando a rotação, olha lá, conforme eu vou aumentando a rotação, ele vai diminuindo da frequência natural, que é uma constante, né? Ele vai diminuindo, então a flecha vai aumentando. Então observe que a curva vai fazendo assim, ó, vai subindo, ó, tá certo? E quando os dois se igualam, que vai dar zero, essa curva aqui tende para onde? Ela tende para infinito, onde eu pus essa setinha aqui. Na prática, né, quando eu rodar esse eixo que está aí, passar pela frequência natural, ele vai fazer aí ele vai chegar aqui no alto, ele vai virar aqui, ó, e vai descer. Então ele vai passar por um valor máximo, mas não vai para infinito por causa, né, dos parâmetros que eu tenho, batente, selo que eu tenho no sistema, os selos mecânicos, eu tenho lá o próprio fluido amortece a vibração. Mas é perigoso.
tá certo? Então, quando a rotação se iguala à frequência natural, aquela rotação específica que é igual à frequência natural é chamada de rotação crítica. Então, toda bomba, todo projeto, o projetista, o fabricante lá da bomba vai calcular, não desse jeitinho que eu fiz aqui, tão simples. Eles vão ter software lá de dinâmica de rotor, software já, elementos finitos, né? ANSYS, que vai calcular com precisão qual seria então essa rotação crítica daquele eixo com rotor montado com os mancais naquela determinada posição específica lá naquelas distâncias A, B, L e assim por diante. Como a gente sabe lá da física que ômega é 2πn sobre 60, eu vou cortar aqui, né? 2 com 60 dá 30. E como o ômega é a rotação crítica, que é a raiz quadrada de K sobre M, né, que é a frequência natural, então eu vou jogar o 30 para lá, o π dividindo, e está aqui uma equaçãozinha bem simples. Depois nós vamos aplicar essa equação num exemplo de uma bomba real, para calcular a rotação crítica de um eixo. Tá? Então, como é que eu calculo a rotação crítica em RPM? 30 dividido por π, que faz a transformação de radianos por segundo para RPM, a constante de mola do eixo, que é calculada em função do modo de elasticidade do eixo, da posição do rotor, do L, que é a distância entre os mancais, e do diâmetro, que é onde entra o momento de inércia do eixo. Então, essa equação é uma equação simples, mas quebra o galho para a gente. Então agora aqui que eu vou mostrar para vocês algumas discussões aqui básicas aqui. Veja bem, ao passar pela rotação crítica, então vamos supor o seguinte, que eu tenho um determinado projeto que faz com que esse eixo tenha que passar da rotação crítica. Ele trabalha numa rotação muito alta, como se fosse uma turbina, vapor, um compressor de alta rotação, um turbocompressor, né, que trabalha em rotação, ele passa pela rotação crítica. Nós vimos que passar pela rotação crítica ele é perigoso. Então nós vimos até que a flecha ela tende para infinito, ou seja, tende para um valor grande, vamos dizer assim, porque na prática ela é limitada pelo amortecimento do sistema. Então, o que acontece? Ao passar pela velocidade crítica, o eixo recupera-se a sua capacidade de resistir à flexão. Por quê? Quando você vai passar a máquina pela ressonância, você não pode passar ela devagar. Não. Quando passar uma turbina, você tem que acelerar o eixo. Então, nessa aceleração, nessa passagem rápida, o eixo tende a voltar, a mola tende a centrar novamente. Então, isso que acontece na prática, você tem que passar rapidamente. Então, com essa aceleração, essa deflexão dinâmica, esse Y, não dá tempo de crescer, correto? Então, você tem que passar até ela atingir uma rotação bastante alta com uma determinada aceleração. Então, isso faz com que eu tenha um tempo que não dá para desenvolver essa flecha. Os meios circunstantes, o que eu falei meio circunstante? O meio externo da bomba, o que seria? O líquido que está bombeando, os batentes que tem, o selo, eles agem como um amortecimento, como um atrito, vamos dizer assim, né? Que segura essa energia que é transformada em vibração, ela também é transformada em calor nesse meio envolvente. E com isso ajuda com que essa flecha não fica muito grande. Porque senão a gente não poderia ter bombas que passam aí da rotação crítica. Correto? Então isso nós vamos ver depois, num exemplo, onde eu vou calcular essa rotação crítica de um caso real. Então aqui só para finalizar, eu tenho aqui um desenho de uma bomba que é exatamente essa bomba que eu vou fazer o cálculo para vocês na próxima aula lá, se não me engano, na terceira aula. Aqui nós temos o mancal, né, de um lado aqui, chamado lado acoplado, porque aqui eu tenho, desse lado aqui, do lado acoplado, eu tenho o acoplamento aqui, a bomba, e do lado LOA, o lado não acoplado, que é esse aqui onde eu tenho esse mancal do lado de cá. Né? Todos os dois mancais são mancais de rolamento aí. E aqui eu tenho o eixo que vai, né, passar por aqui até aqui, um eixo biapoiado. E aqui eu tenho o desenho do rotor aqui nessa posição dessa seta aqui, ó, que eu tenho o rotor
aonde que é a posição daquele F que está aqui mostrado aqui nessa figura aqui, ó. Tá vendo? E desse mancal que está aqui até o rotor, eu tenho aquela distância que eu chamei de A. E do rotor até outro mancal, a distância B. E a distância daqui até aqui é o L. Então, para fazer o cálculo da rotação crítica, que é 30 sobre π igual a raiz quadrada do K do eixo, eu preciso calcular a massa do eixo. Desculpa, a constante de mola do eixo. E essa constante de mola do eixo eu já mostrei para vocês lá, que era a força dividido pela flecha, que nesse caso é dada por essa expressãozinha que está aqui. Então vai entrar 3 vezes o módulo de elasticidade do material do eixo, que no caso o aço, né? Em torno de 2,1 vezes 10 a sexta kgf por centímetro quadrado, ou no sistema internacional, 21, 10 elevado a décima newton por metro quadrado. Aqui vai entrar o momento de inércia do eixo, que depende do seu diâmetro que está aqui, né? Então eu pego o diâmetro do eixo lá, πd4 sobre 64. Aqui a distância A, do lado direito, do lado esquerdo, e aqui a mesma coisa, né? Só que aqui embaixo é o quadrado. Fazendo então o cálculo do K, raiz quadrada do K calculado dividido pela massa do rotor, eu tenho a rotação crítica do eixo. Essa rotação crítica do eixo, então, ela não foi considerada no cálculo aí a massa do eixo. Porque a massa do eixo ela não está concentrada em cima do rotor, ela está distribuída ao longo do eixo. Então eu não posso pegar a massa do eixo e colocar em cima do rotor, porque aí o que vai acontecer? É como se eu tivesse uma força maior e vai alterar muito essa rotação crítica. Então a gente vai fazer um macetinho aí que eu vou mostrar para fazer um cálculo rápido, considerando ainda a massa do eixo no cálculo da rotação crítica. Vou mostrar para vocês aqui um filme, né? Para vocês terem uma ideia aqui dessa rotação crítica aí. Então isso é chamado de rotor de Jeffcott, né? Tá vendo o eixo fino que está aqui, né? Está rodando aqui com uma correia aqui, tá vendo uma correia aqui, ó, para poder dar uma rotação alta aqui, ó. Ele vai passar pela zona, só que aqui tem uma madeira que vai segurar o eixo para não bater. Olha lá. Passou da rotação crítica. Você vai ver melhor essa rotação crítica quando tiver. Olha lá, ele tirou a mão, agora vai desacelerar. Quando for desacelerar, você vê melhor. Olha lá, ó. Tá vendo? Então nessa hora teve uma definição muito grande. Porque nesse caso o eixo é muito fino, né? Então a constante de mola é pequena. O que acontece? A frequência natural é baixa, a rotação crítica é pequena. Mas lá, dá para vocês verem aí agora. Olha lá. Vai bater lá aqui. Na hora que passar pela crítica. Está acelerando, acelerando. Na hora que o eixo ficou centrado, porque já passou da rotação crítica. É aquela hora que eu falei para vocês. Ele vai, passa lá em cima e desce. Agora, olha lá. Viu? Já amorteceu. Quem que amorteceu aí? Foi a madeira. Por isso que já bateu, já praticamente parou tudo. Vamos ver mais uma vez aí. Vai passar agora e o eixo vai centrar. Esses vídeos que eu estou passando aqui, vocês encontram lá no YouTube, tá? Isso aí é uma experiência lá acho que lá da Índia, lá de um cara fez lá. Então vamos parar aqui pela nossa última primeira aula, né? Que é aula 1, chamei acho que de aula 1A. E logo em seguida eu vou agora deixar mais fácil isso para vocês e depois vamos fazer um exemplo aí, correto? Então, pessoal, até a próxima aula aí.